Olá, hoje nós vamos conversar sobre a nova esquerda. Vamos tentar mostrar, do ponto de vista da história, como é que essa nova esquerda surge, qual é o momento atual dela, quais as transformações que aconteceram da esquerda tradicional, que podemos chamar sem nenhuma intenção pejorativa de velha esquerda, mas melhor continuar com a esquerda tradicional. Mas antes eu quero dizer o seguinte: eu tenho recebido alguns comentários de amigos, sobre os vídeos. Eu sou ainda estreante, não tenho aquelas habilidades, e um deles me disse o seguinte: olha, a iluminação não está boa. O outro me informou que os meus vídeos estão muito longos. E um terceiro me disse: olha, você não se apresentou, o que é verdade. Então, a iluminação eu já resolvi, comprei aqui uma aparelhagem que está melhorando. Segundo os vídeos longos, eu estou na média. É difícil fazer um vídeo mais curto, principalmente quando você tem que trazer de volta um pouco a história de um passado mais recente. E o terceiro problema eu vou resolver agora, me apresentando. Eu sou professor Adalberto Mourão Dantas, sou graduado em Economia, tenho um mestrado em Filosofia pela Universidade Metodista do Piracicaba, área de concentração em Filosofia da Educação, e sou doutor em Ciência, área de concentração História Econômica, pela Universidade de São Paulo, a USP. Então, feito isso, eu acho que eu atendi às ponderações que os meus amigos me fizeram. Então, para a gente entender a nova esquerda, eu gostaria de ir para maio de 1968, na França, quando houve um movimento de protestos dos estudantes na Universidade de antiga Sorbonne, mas era Nanterre na época. E esses protestos eram pela melhor qualidade de ensino. Eles discutiam também a reforma universitária, que o governo na época não dava muita atenção para isso, e na época o presidente da República é o general Charles de Gaulle, herói da Segunda Guerra Mundial. Mas esses protestos tiveram uma dimensão que as pessoas não imaginavam, nem mesmo os estudantes imaginavam, porque esse movimento, eles influenciaram alguns movimentos em outros países, não só da Europa, mas também, por exemplo, aqui no Brasil, os movimentos dos estudantes de 1968 no Brasil. Isso levou, inclusive, na época, o presidente de então decretar o AI-5. Mas, enfim, esse movimento estudantil, ele é um momento em que eu identifico a raiz de uma nova esquerda, porque vários líderes desse movimento estudantil, eles vão para o campo da política, eles vão se filiar em partidos políticos, principalmente da França, e eles vão ter a sua militância parlamentar. Além disso, eles começam a abandonar, por exemplo, a leitura dos livros mais, digamos assim, mais ortodoxos da teoria
não marxista, mas, por exemplo, os livros do Lenin, né? Os textos leninistas, e também, e com muito mais desprezo, aos textos stalinistas. E aí eles passam a ler, por exemplo, Gramsci, Michel Foucault, o pessoal da Escola de Frankfurt. Então eles mudam, não só no plano da ação, mas também no plano das ideias, no plano intelectual. Muito bem. Transpondo isso para o Brasil, acabamos de falar que 1968 é um grande... Há um movimento, né, estudantil, a esquerda vai para as ruas, vem o AI-5, teve o sequestro de embaixador, aparecem figuras muito importantes, como Fernando Gabeira, Carlos Marighella, Capitão Carlos Lamarca. Todo esse pessoal, eles terminam sendo o Lamarca. O Lamarca é morto mais na frente, o Marighella também, e muitos são exilados. Há sequestro de embaixadores, eles são exilados e vão para o exílio, né, na Europa e em outros países. Gabeira, por exemplo, ele passou por Cuba, fez um treinamento de guerrilha, depois ele vai para a Suécia, está em contato com a social-democracia, ele se torna um escritor famoso, escreve um livro aí muito interessante, que é Isso, Companheiro. Então, esse pessoal, depois com a anistia, eles voltam. E na volta, está acontecendo um movimento, que é o movimento da classe trabalhadora. Os trabalhadores vão para a rua, se manifestam no estádio municipal, lá da Vila Euclides, e eles surge nesse contexto a liderança, que não só uma, são várias, mas tem uma liderança importante, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Depois você tem os homens do sindicato, Meneghelli, você vai ter também aquele conhecido por Ratinho, mas o Lula se torna um líder dos trabalhadores. E isso projeta não só nacionalmente, mas internacionalmente. E aí eles começam a articular a fundação do partido, que agregasse essa nova esquerda, que embora tivesse alguns da velha esquerda, por exemplo, como o José Genuíno, que participou da luta armada, mas que eles, ao se incorporarem no Partido dos Trabalhadores, eles tornam um militante classista de uma classe específica. Embora o Partido dos Trabalhadores, ele começa a se abrir. Aí ele tem base nas comunidades eclesiásticas, eles formam núcleos em alguns setores da sociedade, contam com apoio firme praticamente de vários sindicatos, não só os sindicatos ligados à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que também é fundada para fazer contraponto aos sindicatos pelego daquela época. E assim sendo, esse movimento traz aquilo que a gente chama de nova esquerda. Alguns exilados que vieram para cá sofreram também uma transformação. Eu dou como exemplo Fernando Henrique Cardoso. Ele vem, participa de movimento das diretas já, um movimento por abertura, mas o Fernando Henrique Cardoso, quando é eleito, ele pratica um governo neoliberal. Ele muda, né? Aí eu não sei se ele é de uma nova esquerda. Tenho certeza que não. Porque ele, ao praticar um governo neoliberal, assume a postura do neoliberalismo, principalmente inglês e americano. Dessa forma,
o Fernando Henrique faz seus 8 anos de governo numa perspectiva neoliberal. Ele consolida aquilo que o Collor de Mello havia iniciado com aquela abertura para o capital estrangeiro, né? Mas ele logo sofreu impeachment. Mas veja bem, essa nova esquerda, ela é uma esquerda democrata. Ela é uma esquerda que, embora durante o período da elaboração da Carta de 1988, o Partido dos Trabalhadores não assina a Carta. Só 2 do partido assinaram, que foi o Eudes, lá do deputado federal pelo Rio de Janeiro, e a Irma Passoni. Mas esses 2 foram obrigados a sair do partido. No entanto, quando o Lula sai presidente da República, ele mostra, candidato a presidente da República, ele vai mostrar num programa de rádio a Constituição na mão, dizendo que ia cumprir a Constituição. E não podia ser diferente. Se ele queria como fundou um partido político, tinha que ser de acordo com as regras vigentes da Constituição de 1988. Então, essa nova esquerda, ela se enquadra dentro de um movimento mundial que é o movimento neoliberal. E a gente pode comprovar isso, não só no governo do Fernando Henrique Cardoso, porque ele assume uma postura realmente neoliberal. Já falamos isso num outro vídeo chamado Descaminhos da Política Brasileira. Ele abre o mercado brasileiro para o capital estrangeiro. Muitas empresas foram quebradas, principalmente a indústria têxtil. Muitas empresas comerciais também foram quebradas, principalmente com a concorrência chinesa. Foi quando abriu no mercado brasileiro tudo aquilo que era R$1,90, R$1,50, R$1, aquelas bugigangas que vinham do mercado chinês, naquela época que a China estava entrando no mercado capitalista e não tinha ainda a tecnologia que hoje ela possui, né? Então, aí você pega também, por exemplo, o governo Lula. O governo Lula encaminha uma reforma da Previdência. E essa reforma da Previdência, ele encaminha no momento crítico da economia brasileira, porque 6 meses antes dele se eleger, ele dizia que quem falasse em reforma da Previdência era Lelé da Cuca. E ele encaminha a reforma da Previdência, né? 2 anos depois vem a história do mensalão. E ele é acusado, junto com outros do Partido dos Trabalhadores, que foram presos. Então a nova esquerda, ao menos do Partido dos Trabalhadores, estava deixando a desejar, estava envolvida com corrupção, isso não há como negar. Mas você também tem a nova esquerda que vai para o PCdoB. O governador do Maranhão hoje é o melhor representante. Embora o PCdoB, na sua origem, era ligado ou tinha como referência a Albânia, que era um dos países mais atrasados da cortina de ferro. Nesse sentido, outros foram se filiar também ao PCdoB. Outros foram para o Partido Comunista Brasileiro, mesmo dessa nova esquerda, que hoje virou o PPS. E esse pessoal antigo do Partido Comunista Brasileiro, que vira PPS, eles são neoliberais também. E eles serviram a vários governos, inclusive ao governo do Michel Temer, né? Teve um ministro da Defesa que foi do Temer, que foi do PPS. Aliás, um ministro da Segurança Pública, que foi do PPS. Então, essa nova esquerda, ela é multifacetada e ela tem os seus interesses
não só pelo poder, mas ela tem os seus interesses de se consolidar como um partido multifacetado. Eu diria que essa nova esquerda ela está muito mais próxima do centro da política brasileira, e aí eu não estou falando de centrão, do centro da política brasileira, do que da esquerda, a esquerda que a gente conheceu, né? Porque quando ela assume um neoliberalismo, digamos, ainda mais light do que o liberalismo do Fernando Henrique, ela está no centro. O Fernando Henrique foi mais extremado no seu liberalismo. O governo Fernando Henrique teve todas as características de um governo de direita. O governo da presidente Dilma, ela também fez reforma da Previdência, bem o estilo neoliberal. Principalmente no segundo governo, quando ela concorreu, ela dizia que o seu opositor tinha um programa neoliberal. E quando ela assume no segundo governo, faz um governo exatamente o que o seu opositor dizia, o Aécio Neves. E ela encaminhou também uma reforma da Previdência, que prolongou o tempo de trabalho dos trabalhadores, né? O Lula várias vezes se referiu também aos funcionários públicos, né, como aqueles doutores que não podiam ser mexidos. Então, veja bem, é uma nova esquerda que se assemelha muito com o pessoal ligado ao neoliberalismo. E esse pessoal ligado ao neoliberalismo, eles já estão sumindo do mapa, porque você não tem mais neoliberalismo. Eu acho que o presidente Trump deu tiro de misericórdia no neoliberalismo, quando ele falou American First, América primeiro. Então, eles já retaliaram o Brasil na exportação de aço, aumentou a taxa de importação do aço brasileiro. O Trump já deixou de fazer negócio com agronegócio para fazer com quem? Com a China. Foi comprar frango da China, deixou de comprar no Brasil. Então, nós vivemos num momento ainda de indefinição política, do ponto de vista de uma linha mais concreta no plano da ideologia, né? Eu não sei quais são as propostas para a oposição na próxima eleição de 22. Né? O quadro ainda é um quadro muito indefinido, né? O passado recente virá à tona, volta à história do combate à corrupção, vão relembrar o mensalão, vão relembrar o período da Lava Jato, bem que a Lava Jato já está caindo em descrédito, várias ilegalidades foram cometidas, está sendo comprovada, o Supremo está demonstrando isso, abriu os arquivos para a população, e a nova esquerda tem que se definir com mais clareza, porque ela está aliada ainda a uma tradição de uma direita mais liberal, né, no plano político. E no plano da economia, a nova esquerda ela se aliou ao neoliberalismo. São duas coisas diferentes. O liberalismo, eu estou me referindo ao liberalismo no plano das ideias, e o neoliberalismo no plano da economia. E assim nós vamos terminando esse vídeo. Se você gostou, eu peço que dê um like e compartilhe. Muito obrigado.